Olá, estamos aqui para o nosso último vídeo de hoje e vamos falar um pouco do ministério profético. Lembram que eu falei no início, no primeiro vídeo, que o livro de Reis é marcado tanto pela presença dos reis, por retratar os reis que governaram o reino de Israel e o reino de Judá, mas também pelo retorno do ministério profético, pelo surgimento de um ministério profético forte que resultou inclusive nos livros dos profetas que temos no Antigo Testamento. E aqui no Antigo Testamento, no primeiro livro de Reis, nós vemos a principal figura desse ministério é a figura de Elias. Elias, um homem levantado por Deus para ser sua boca ali no reinado de Acabe. Vimos no vídeo anterior que Acabe foi um rei no reino de Israel, o reino do norte, e um rei péssimo, porque além de deixar o povo se voltar para a idolatria, ele mesmo deixou a sua rainha, sua esposa, Jezabel, implantar a adoração a Baal, um deus estrangeiro, ali no meio do povo, e se tornou um homem egoísta, um homem é, soberbo muitas vezes, um rei fraco que não conseguia tomar as suas decisões de maneira correta e foi confrontado por Elias, esse homem levantado por Deus, para fazer a diferença ali no meio da nação de Israel. Elias não teve um ministério no sul, onde os reis de Judá, onde os descendentes de Davi reinavam. Elias teve um ministério no reino do norte, em meio à idolatria, em meio ao pecado, em meio a um povo que não buscava Deus. É importante lembrar disso. É fácil, aí a gente entra naquela questão, abrindo um parênteses, né, de que nós, como cristãos, também temos um chamado para fazermos a diferença na onde há o pecado, onde há a escuridão, onde estão as trevas. Muitos cristãos querem ficar apenas dentro do meio cristão, ficar apenas dentro da igreja. E aí nós lembramos que é fácil uma luz brilhar no meio de outras luzes, mas que necessidade há de uma luz brilhar no meio de outras luzes? A luz é chamada a brilhar no meio das trevas, onde há escuridão, onde há coisas que precisam ser iluminadas. E por mais que Deus levante outros profetas, inclusive profetas no reino de Judá, porque a situação em Judá também, em alguns momentos da sua história, também o pecado abunda, a idolatria cresce, mas nós vemos muitos deles, não só Elias, como Eliseu e muitos outros, sendo levantados na onde, no pior lugar, que era o reino de Israel, onde os reis eram incrédulos ou eram idólatras, eram pecadores, eram violentos, um reino que era dominado por guerras, por conflitos internos e externos, um reino cheio de gente que não buscava o Senhor e já nem lembrava das promessas de Deus, nem lembrava das maravilhas que Deus havia feito. E é ali que esses homens se levantam, no meio das trevas, no meio da, do pecado, no meio da adversidade. E nós, como igreja, também somos chamados para isso, amém? Para fazermos a diferença no meio das trevas. Que possamos fazer essa diferença em nome de Jesus. Voltando aqui a Elias, página 20 da nossa apostila diz assim: realizou seu ministério no Reino do Norte durante o reinado de Acabe. Os principais fatos do seu ministério foram: primeiro, a sua mensagem para Acabe. Elias profetiza que Deus estava descontente com a nação, que haveria fome, haveria seca, e realmente durante 3 anos e meio não chove naquela nação. E mais para frente a gente vê ali Elias clamando ao Senhor por chuva e a chuva vem. Inclusive o texto em Tiago, no Novo Testamento, fala que Elias era homem como nós, orou e a chuva parou, orou depois de 3 anos e meio e a chuva voltou. E aí o texto fala que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Mais uma vez a palavra nos mostrando que um homem como nós, um homem
simples, digamos assim, um simples homem, mas que fez a diferença e foi um instrumento de Deus no meio do caos, no meio do pecado, mostrando que basta um coração temente, um coração disposto, um coração disponível para Deus, para sermos aí vasos de honra para o Senhor. Então, Elias depois foge para o ribeiro de Querite, depois de falar para Acabe sobre essa questão da seca. É sustentado pela viúva de Sarepta, ressuscita inclusive seu filho ali. Deus opera milagres através da vida de Elias. Ele desafia os profetas de Baal, aquele texto bem conhecido no capítulo 18 de 1 Reis, em que Elias reúne ali os adoradores de Baal, aqueles que serviam Jezabel, e confronta eles para que eles mostrem o poder de Baal, fazendo Baal demonstrar o seu poder, o seu sobrenatural, e aí não há nenhuma demonstração, porque Baal que Deus é Baal, não é Deus nenhum, e ali Elias mostra quem é o verdadeiro Deus, quando ele clama ao Senhor e vem, o fogo cai do céu e consome ali o altar que Elias havia erguido, e diante daquilo o povo reconhece o poder de Deus, reconhece a presença de Deus, e ali os profetas de Baal são mortos. Então, Elias trazendo de novo, trazendo não só a mensagem profética, mas trazendo os milagres, trazendo o poder de Deus, demonstrando o poder de Deus no meio daquele povo incrédulo. Mas daí, logo na sequência, no capítulo 19, a gente vê Elias fugindo para o Monte Horebe por causa das ameaças de Jezabel. E esse texto mostra que mesmo homens cheios do poder de Deus, homens usados por Deus, também têm o seu dia de dificuldade, também têm o seu dia mau. Também enfrentam opressão, enfrentam depressão, enfrentam o desejo de se enfiar numa caverna, como Elias fez. Mas Deus, na sua misericórdia, o chama para fora. Na sequência, Elias já convoca Eliseu para ser o seu seguidor, e a gente vê a importância também de levantarmos seguidores, de prepararmos os nossos sucessores, de replicarmos aquilo que temos na nossa vida, na vida de outras pessoas, para que elas também façam a diferença na vida daqueles que estão ao seu redor. E a gente vai ver na aula que vem como Eliseu foi ainda maior do que Elias. E por fim a denúncia contra Acabe por causa de Nabote, né? Uma situação em que Acabe e Jezabel ali levam um homem à morte. Na verdade, Jezabel trama a morte desse homem para satisfazer a vontade de Acabe, e Elias mostra o quanto isso estava errado e o quanto isso desagradava a Deus. Elias ainda vai aparecer no início do segundo livro, do segundo livro de Reis, e vai passar o bastão, digamos assim, do ministério profético para Eliseu. Mas a gente vê aqui, a gente aprende com Elias que mesmo no meio do caos, mesmo no meio das trevas, Deus ele levanta homens e mulheres para fazerem a diferença. E muitas vezes esses homens e mulheres somos nós. Às vezes bate um medo, bate uma insegurança, mas meu Deus, eu vou fazer alguma coisa aqui. O que eu posso fazer, Senhor? O que eu vou fazer aqui nesse lugar? O que eu vou fazer por essa gente? O que eu vou fazer nesse local onde o Senhor me colocou para trabalhar? O que eu vou fazer aqui no meio dessa comunidade que eu estou morando? Mas Deus, Ele dá as estratégias, Ele dá a capacidade, Ele dá os dons, as habilidades, Ele enche-nos com o seu poder e nos usa para fazermos a diferença. Elias fez a diferença onde Deus o colocou. No meio da impiedade, ele brilhou, ele mostrou o poder de Deus, ele mostrou quem Deus era, com a sua vida, com as demonstrações de poder se deixando usar por Deus ali e impactando aquela nação, impactando as nossas vidas, porque até hoje a gente aprende com a história de Elias. Então que possamos também aprender com isso, aprender com as lições desse livro, como está aqui no nosso material de apoio, aprender a reconhecer Deus como o único Senhor da nossa vida, não permitir que nada tome o lugar dele na nossa vida e fazermos a diferença.
porque assim como Josafá, Asa fizeram a diferença como reis, bons reis, reis que buscavam o Senhor lá no reino de Judá, e Elias fazendo a diferença aqui como profeta do Senhor no reino do norte, no reino de Israel, que possamos manter a centralidade do Senhor na nossa vida, os nossos olhos no Senhor, a santidade, o nosso coração sempre consagrado para Ele, e deixar que isso brilhe, né? Que isso aqueça o nosso coração e aqueça aqueles que estão ao nosso redor. Em nome de Jesus. Amém? Essa é a lição que fica desse livro. Essas são as lições, na verdade. E na semana que vem vamos continuar estudando aí os reis, com o segundo livro de Reis. Que Deus abençoe vocês. Até a semana que vem.